E aí, pessoal, beleza? Hoje não falando sobre, eu vou falar de novo sobre o streamer que ele anda causando nos países asiáticos. No caso, agora ele tá na Coreia, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre, só que ele tava no Japão. Hoje em dia ele foi pra Coreia. E eu vou falar tudo que ele anda causando na Coreia, né? Assim como no Japão teve resultados ruins das coisas que ele andou fazendo, na Coreia não é diferente, né? Eu vou falar tudo sobre o caso dele no vídeo de hoje. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, eu vou falar sobre o caso desse streamer que anda causando na Coreia, né? Basicamente, ele é um americano de 24 anos, chamado John Sumari, né? O intuito do canal dele é mostrar as viagens que ele faz pelo mundo. Então você vê que ele não é pobre, né? É bem rico para ele viajar o mundo todo. Só que, pessoal, o intuito do canal dele não é o intuito que provavelmente você que me assiste gosta de ver, né? A cultura, os costumes daquele país. Não. Ele acaba indo para esses países para causar caos e desrespeito, né? A história da cultura que ele tá no país, né? E no caso, ele tá na Coreia. Enfim, ele tá causando muita repercussão lá, ao ponto da própria população acabar meio que indo para cima dele quando encontrar ele. E tem gente que caça ele para dar é, uns socos nele, basicamente, né? Uns socos, uns chutes, enfim. Basicamente, esse é o caso dele, né? E com relação às lives dele, ele não tem um canal específico, até porque, de acordo com as regras, né, dos aplicativos que dá para fazer a live, assim como no YouTube, tem regras, né? Uma das regras é ter respeito com as pessoas, não fazer nada de agressivo, né? No caso, ele faz muita coisa agressiva, né? Não só com a cultura, mas sim com aquelas pessoas que vivem lá no país, né? Inclusive, ele chega até a ser meio que violento algumas vezes, né? Com essas pessoas. Então, ele é banido constantemente de aplicativos de fazer lives, né? Parece que ele já foi banido do YouTube, da Roxinho, do um monte de aplicativos, sites que dá para fazer as lives fora de casa, né? Então, só para vocês verem o nível que tá ele, de tanto que ele causa. Eu não sei até hoje o porquê ele acaba causando. Eu não sei, porque até hoje ele não está preso em um país fixo, né? Até porque o que ele faz é crime, né? Não sei se. Eu não sei as leis de cada país, mas aparentemente não são boas, porque constantemente ele é preso e ao mesmo tempo ele é solto, ele é absolvido das coisas que ele anda fazendo na internet, né? Não sei se ele tem um advogado muito bom, né, que ajuda ele a se livrar das besteiras que ele faz, né, em live. Eu não sei se é o país que é ruim mesmo, né, a lei. Eu só sei que se ele viesse para o Brasil, ele ia se dar muito bem, porque aqui a lei não tem lei, basicamente, né. Pouco que tem lei não funciona, só funciona para quem tem dinheiro e poder. Né? Infelizmente, não funciona a favor das próprias pessoas que moram, né? Que trabalham honestamente aqui no Brasil. Então, provavelmente ele iria se dar bem aqui no Brasil. E, enfim, esse é o caso do João Sumari. E bom, pessoal, eu vou estar falando um pouco, né, do que ele acaba causando nas lives dele, por mais que eu já tenha falado, né? É bom ressaltar sempre que cada pessoa que faz
coisas ruins sobre a sua cultura, é bom deixar mostrar, né, para não falar que é frescura, coisas do tipo, né. E bom, basicamente, né, o que ele causa é desrespeito com a cultura dos outros e principalmente com a Coreia, já que ele está na Coreia, né. A Coreia é um país bem sofrido, para quem não conhece, né, devido às guerras que a Coreia já enfrentou e também da colonização do Japão no passado, né. O Japão, nesse sentido, foi bem cruel. Eu sempre falo isso quando eu falo sobre a Coreia, a história da Coreia, né. Então, basicamente, nas lives dele, provavelmente ele usa isso a favor, né, dele, falando alguma coisa desrespeitosa que aconteceu no passado para ofender os coreanos, né, e que eu acho que isso é bem grave, né, até porque, para quem não sabe também, a Coreia é muito patriota com a cultura, né? E quando é tocado nesse assunto, né, que aconteceu no passado, os coreanos meio que não gostam porque foi um período muito de sofrimento. Assim como teve a escravidão aqui no Brasil, né, dos africanos, lá foi ao contrário, foi os japoneses que escravizaram alguns coreanos e chineses, né? Então, ele usa disso para insultar a cultura coreana, né? E também ele insultou algumas coisas da cultura japonesa, mas foi diferente. Segundo coisa que ele causa, né, fazendo essas lives dele, é o problema e o preconceito, porque ele meio que é o causador, ele causa, né, o preconceito e o desrespeito, né, com a cultura dos outros, né. Eu sempre venho aqui no canal e falo essas coisas, né, de desrespeito e preconceito com a cultura oriental no geral, né, seja coreana, japonesa ou chinesa. E ele não é diferente, ele causa isso, né. Eu não sei se ele tem um prazer, né, de causar esse incômodo para as pessoas, mas ele basicamente causa isso, né. Eu acho que muitas pessoas que acabam vendo isso, as pessoas que gostam, né, infelizmente, tem pessoas que gostam do conteúdo, né, tem doido para tudo, né, tem doido até que me assiste, enfim, brincadeiras à parte, mas infelizmente tem doido para tudo realmente, né. Então, as pessoas que veem o canal dele e gostam disso, vão querer replicar e assim por diante, vai acabar meio que criando mais preconceito, racismo com todas as culturas, né? Não é só a cultura oriental, mas no geral, né? E terceiro coisa que eu quero falar que ele causa, né, fazendo os vídeos dele, é a violência entre pessoas, né? Não só porque ele é violento com aquelas pessoas que ele tá naquele país, mas as pessoas que são desse país acabam meio que indo atrás dele para agredir, né? Até porque ele tá falando mal da cultura dos outros, né? Então quem é patriota mesmo vai partir para cima do cara sem dó, né? E assim como ele também faz para desrespeitar e ganhar visualização no canal dele, né? Então é uma coisa muito grave que ele faz. Não sei porque até hoje ele não tomou uma punição mais severa, né? Sei lá, pegar a pena de morte, dependendo do país que ele vai, né? Vai causa. Eu não sei porque ele não pega alguma pena pesada, ou até prisão perpétua, né? Do jeito que ele causa muito nos países,
até perigoso ele pegar uma prisão perpétua, assim como ele causou no Japão. Ele acabou quase sendo morto pela Yakuza, pelo que eu vi uma vez, né? Então imagina você pegar e causar e não sair ileso. O cara vai fazer mais ainda, né? Não sei se ele vai fazer mais em outros países, mas por enquanto ele tá na Ásia, né? Então, o que é meio preocupante com relação a isso, né? E bom, pessoal, analisando algumas coisas sobre as lives dele, né? Eu pude perceber algumas coisas do comportamento dele que eu acho que pode ser a causa, né? Assim, eu não sou um psicólogo ou um psiquiatra para falar isso, né? Mas basicamente eu fiz, né, três opções do que pode ser porque ele causa isso, né? E bom, a primeira opção que eu acho que pode ser a causa disso tudo, né, para ele desrespeitar a cultura dos outros, é que em algum momento da vida dele ele já foi desrespeitado, porque ele é um negro, né? Ele é um negro americano e para quem não sabe, que eu acho muito difícil, lá nos Estados Unidos o preconceito contra negro é um nível acima do Brasil, né? É um nível muito pior que aqui no Brasil. Então, provavelmente ele deve ter sofrido algum preconceito, violência, que ele ficou com ódio das pessoas, né? E quer revidar isso em cada um, né? Que é diferente dele. Então eu acho que isso também é um pouco válido, né? De falar, né? A causa, porque ele causa tanto transtorno, né, na cultura dos outros, no país dos outros, mas enfim. Segunda opção que eu acho também válido falar é que provavelmente que as pessoas que gostam de causar o caos, assim como o Coringa, né? Tem doido para tudo que quer causar e achar legal causar, né? Principalmente quando é no país de outras pessoas, não no país dele, porque ele sabe que naquele país que ele tá, provavelmente não vai dar em nada, porque ele é uma pessoa visitante daquele país, né? Não sei se ele já fez isso no próprio país, que é os Estados Unidos, mas eu acho que basicamente ele gosta de causar, assim, né? Discórdia, briga, o que é bem ruim, né? Porque para mostrar que ele já não é uma pessoa legal das ideias, né? Ou legal pessoalmente, né? Do caráter, no caso, né? Enfim. E última opção que eu quero falar é que ele pode ser um mau caráter, que esse sim eu acho que é o caso dele também. Entre o primeiro e o último que eu falei. Eu acho que ele não é uma pessoa legal, né? Até pelo que ele faz, né? Ele toca na ferida dos outros, na cultura, como eu falei. Ele costuma falar sobre as coisas que aconteceram no passado da Coreia, que foi muito ruim. Como eu falei para vocês sobre as guerras, o Japão que acabou escravizando alguns coreanos, né? Então eu acho que ele faz isso ou porque ele já sofreu preconceito, violência e ele quer de alguma forma fazer isso com outras pessoas, né? Por ele já ter passado, deve ter sido algum trauma mal resolvido, ou ele é realmente uma pessoa de mau caráter, né? Que não liga para nada e quer causar, infelizmente, com a cultura dos outros, países dos outros, né? Com a história de cada um. Então, eu acho que pode ser isso. Eu acho que mais é mau caráter do que ele quer chamar atenção, ou sei lá. Enfim, eu acho que, na minha opinião, é um mau caráter. E bom, pessoal, como eu falei no meu último vídeo, né? Só para vocês verem,
No caso desse streamer, ele é negro, né? Eu sei que nem todos os negros fazem isso, ou qualquer outra pessoa que pede direitos iguais, né? Inclusive, é uma coisa que eu abordei no meu último vídeo, se essa luta que as pessoas querem, né, para ser reconhecido na sociedade, né, até que ponto é uma luta justa, porque do mesmo jeito que tem pessoas que sofrem, né, preconceito, discriminação, pode ser que essas mesmas pessoas façam isso com outras pessoas, né? No caso dele, eu acho que é triste, né? De ver que o cara é da minha idade e que também é criador de conteúdos, faça isso com a cultura dos outros, né? Eu sei que ele não faz só com a cultura asiática, porque eu vi que ele já fez em outros países e, enfim, acabou meio que preso, mas também acabou sendo solto, né? Pessoas assim acabam causando, mas nunca tomam uma devida punição, né? O caso dele é grave, porque ele acaba meio que não só desrespeitando a cultura, né, dos outros, mas ele age com violência em algumas das vezes, né, contra as pessoas daquele país, né. Eu acho que isso é bem preocupante quando é mostrado pelas pessoas, porque, como eu falei, tem doido para tudo, né. Tem doido que vai gostar do canal dele, vai se inspirar nele e vai querer fazer as mesmas coisas. E tem gente que é normal, que não gosta do canal dele e também não assiste. Tem gente que é doida o suficiente para correr atrás dele, para agredir, porque falam mal do seu país, né, da sua cultura e da sua história, né? Então é uma coisa bem preocupante que isso gera, né? Enfim, espero que alguma hora ele se toque, né? Que ele está causando ruim tanto para ele quanto para a cultura dos outros, né? E que ele pelo menos tenha consciência alguma hora e pare com isso, né? Até porque pode ser que sobre para ele, né? Como já sobrou, mas de uma forma bem pior, né? Porque, como eu falei, tem gente que quando vê ele corre para espancar ele, né? Enfim, é bem preocupante, eu acho que o caso dele, né? Mas não dá para saber como que vai terminar as coisas para ele, né? Se vai terminar de uma forma que ele saia ileso das consequências que ele mesmo causa para ele mesmo, ou se ele vai ser preso ou, sei lá, ser morto de alguma forma, né, com o que ele faz, porque é bem ruim, né? E é triste de ver que uma pessoa assim faça isso, né? E dá pra ver que ele não tem medo de morrer, porque muitas pessoas correm atrás dele, né? O que é triste, né? De saber que ele tá causando isso. E, enfim, é realmente triste. E bom, pessoal, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se você já conhecia, né, esse John Sumali e o que você acha, né, com relação às lives que ele anda fazendo na Coreia, no Japão. Como eu falei, muitas pessoas acabam indo atrás dele, e até ele foi atrás dele, né, só para vocês verem o nível que chegou, né, a crueldade que ele faz com as pessoas e a crueldade que as pessoas querem fazer com ele por tá desrespeitando, né, a própria cultura deles, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, assistiram até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!